Olá, querido ouvinte, voltamos aqui com o programa Jornada Feliz e agora nós vamos passar para o momento da palavra, um momento de oração, de reflexão. E eu queria deixar para a sua reflexão hoje uma palavra que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 41, no verso de número 14. Eu escolhi essa palavra porque ela nos fala exatamente de um período em que o mundo estava vivendo, que era um período muito parecido com o que nós estamos vivendo, um momento de crise, né? Era um período assim de fome que sobreveio sobre toda a terra, e a palavra de Deus nos traz lições valiosas. Então, Gênesis capítulo 41, verso de número 14, nos conta um pouco da história de José, um homem que teve uma atuação muito importante no momento de crise, né? Que foi um homem sábio. E a palavra de Deus fala assim: então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Aí vem, queridos, a interpretação de José. Vamos ver qual foi a interpretação. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio, depois as bonitas e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ao rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito, depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. Então, queridos, nós vemos aqui uma passagem que nos conta o exato momento em que Faraó, a Bíblia nos relata que ele procurou em todo o reino do Egito pessoas que pudessem interpretar os sonhos dele. E não achando, ele ouviu falar a respeito de José, né, um homem que sofreu várias injustiças. Ele estava naquela época, inclusive, na cadeia. Ele havia sido acusado de um crime a qual ele era inocente. Mas algo que José nos ensina é que mesmo em meio às injustiças, às dificuldades, ele não perdeu a fé em Deus, ele não mudou os seus princípios ou a sua forma de agir porque se julgava ser uma pessoa que estava injustiçado. Pois bem, José, ele interpretou o sonho de 2 prisioneiros que estiveram lá na cadeia, o copeiro, né, do rei, e também o padeiro. E tudo aquilo que José, ele falou a respeito da interpretação aconteceu. Um desses homens, ele foi liberto, né? Ele foi libertado da prisão, que foi o copeiro, e ele servia exatamente à mesa de Faraó. Era um homem próximo a Faraó, que era o rei do Egito. E a palavra de Deus nos fala que quando o Faraó teve esse sonho e ele buscou entre os seus quem interpretasse, não tendo ninguém que conseguisse interpretar, o copeiro contou a respeito de José para o Faraó e falou: olha, tem um homem lá na prisão que ele me disse exatamente o sonho que eu tive, que eu ia ser liberto, dentro de 3 dias estaria novamente aqui no palácio com você servindo, e tudo aconteceu exatamente como ele trouxe a interpretação. O que nós podemos concluir? José era um homem sábio, mas ele era um homem também que tinha a presença de Deus, que tinha a inspiração do Senhor. E nesse tempo que nós estamos vivendo, são tempos em que nós precisamos sim buscar do Senhor a direção rumo àquilo que nós devemos fazer na nossa família, as decisões que nós devemos tomar, porque tempos de crise
exigem de nós também algo chamado sabedoria. E a sabedoria, ela é algo que vem de Deus, vem do conhecimento de Deus, ela vem do alto. Bom, pessoal, aqui há um parâmetro que nós podemos comparar com os tempos que nós vivemos, porque no Egito eles estavam vivendo tempos bons. Mas após essa revelação de José, vieram os 7 anos de fartura, os 7 anos de bonança, que foram as 7 vacas gordas que o faraó viu no sonho. E depois sobreveio anos muito difíceis, anos de sequidão, anos de falta. E o Egito, eu não sei se você conhece um pouco de história, mas naquela época era a potência mundial do mundo. Assim como hoje existe os Estados Unidos, que é uma nação que é uma potência mundial. Então, todo o desenvolvimento tecnológico, a tecnologia mais avançada, os estudos mais avançados vinham do Egito. E aquela fome, aquela seca que sobreveio, ela não veio apenas no Egito, mas a palavra de Deus cita em Gênesis que sobreveio em todo o mundo. Hoje nós vivemos uma situação que todo mundo está sendo afetado pela epidemia do coronavírus. E não fala-se apenas na doença, mas fala-se a respeito daquilo que virá depois da pandemia. Existem muitas pessoas que elas estão preocupadas, e assim nós podemos dizer até sobre o que nós falamos hoje aqui, que estão com medo, que estão estressadas, que estão ansiosas, principalmente pelo dia de amanhã, porque não sabe como vai ser amanhã, às vezes preocupada com o seu emprego, com a sua família, como ter o sustento dentro da sua casa. Talvez você que está me ouvindo, você tenha sido uma dessas pessoas. Mas eu quero dizer para você hoje, nessa tarde, que a palavra de Deus, ela traz algumas orientações para nós agirmos em tempos de crise. E se nós formos sábios como José, nós vamos sim superar essa crise, superar os tempos difíceis. Muito se ouviu falar, e você vai ouvir falar ainda, a gente tem que ser realista, né, em tempos de uma pandemia, de prejuízos. Vão ter pessoas que vão perder grandes quantias em dinheiro. A gente vai ouvir falar assim de falência, de pessoas que talvez não tenham condições de colocar o pão nas suas mesas e sustentar suas famílias, mas aí é um momento também de nós sermos solidários, né? De ser luz. E o que eu quero dizer para você é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que é possível sim superar esse tempo de crise e até mesmo na crise prosperar. Para isso nós temos que aprender algumas lições que a palavra de Deus nos ensina aqui através da vida de José. Primeira coisa, nós vemos aqui que José, ele estava alertando o faraó daquilo que podia acontecer no futuro. Então, uma dica que eu quero dar para você, esteja atento ao que pode acontecer no futuro. Talvez você diz, e olha assim, pastora, mas eu não tive nenhuma revelação de Deus, eu não tive nenhum sonho. Mas hoje, você tem, por exemplo, os noticiários, existem estudos que podem nos mostrar como vai ser as perspectivas para o futuro. Se você está atento àquilo que vai vir no futuro, você pode se preparar. Então, José, ele deu uma solução para Faraó. Né? Se você for ler todo o capítulo de Gênesis, você vai ver que ele diz para Faraó o seguinte: olha, Faraó, diante desse sonho que você teve, que Deus está te mostrando o que vai vir, qual a solução? Você precisa preparar uma pessoa, que essa pessoa seja alguém que vai estar administrando, fiscalizando toda a nação do Egito, e durante os anos de fartura, os 7 anos, deve ser retirado uma quantia para reservar para os tempos difíceis. Nós vemos isso aqui nos próximos versículos, que diz assim, ó, quer ver a solução que José ele propôs: virão 7 anos que vai haver muito alimento em todo o Egito. Portanto, será bom que o Senhor rei escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns na cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. Então, tendo, né, a visão de que iam vir tempos difíceis, José expôs uma solução para ele com sabedoria e falou: olha, faraó, você vai ter que levantar pessoas que vão fiscalizar, recolher os alimentos, toda a colheita, a 5ª parte durante os tempos de fartura, colocar em armazéns para quando vir o tempo da fome, o Egito ser abastecido, né? E assim aconteceu. Só que o faraó, ele teve uma percepção muito boa naquela época também. Ele falou: olha, se você tem a interpretação daquilo que vai acontecer, você foi uma pessoa guiada por Deus,
né, que tem a presença de Deus, não tem pessoa melhor para eu colocar sobre esse cargo do que você, José. E a palavra de Deus nos fala que José foi o homem que saiu da prisão e já se tornou governador do Egito. Acima dele só mandava naquela nação Faraó. Então, a lição que José nos ensina: esteja atento ao futuro, né? Procure ter uma boa fonte de renda, não seja pego de surpresa, mas procure desenvolver as suas habilidades, né? Se, por exemplo, vier uma crise, se você vier a perder o emprego, se a sua renda diminuir, o que você vai fazer? Então, você deve sim estar preparado para dias difíceis. José nos ensinou com essa história que nós temos que ser pessoas prudentes. E a palavra de Deus fala que nós temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então, que você venha ser um bom administrador do seu dinheiro. Peça sabedoria que você vai administrar. É um tempo de prudência. O que é prudência? Se você puder poupar, poupe, né? Guarde. Foi o que José sugeriu para o faraó. Ele falou assim: olha, a gente tem que abrir uma poupança. Na palavra clara, gente, né, daquela situação, no hoje, foi isso que ele falou. Né? Ele sugeriu uma poupança. Falou: olha, tem que recolher aquilo que está sendo plantado na fartura. Vamos guardar a quinta parte para que quando vier os tempos difíceis tenha abastecimento no país. Como eu posso me preparar para a crise? Talvez essa é uma pergunta que você se faça. E eu quero dar uma dica para você hoje. Tenha uma estratégia para você encarar os tempos difíceis. Comece a pensar nisso. José propôs uma estratégia, né? As vacas magras, elas vinham vir, que representava ali um tempo de desequilíbrio. Então, esteja sempre preparado, né? Comece a pensar: olha, o que eu posso fazer a mais? Qual talento eu tenho? Que habilidade eu tenho que eu posso desenvolver, que vai me preparar para esse momento? José, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer e ele sabia também que era tempo dele pensar no que seria feito pela nação do Egito enquanto tudo estava bem. Você precisa, então, de um plano B. É isso que eu quero dizer para você. Um plano B bem definido. Tem que ser algo realizável, né? Onde você pensa: o que eu posso fazer se os tempos difíceis vierem? Né? O que eu posso desenvolver? E aí surgia a pergunta: aonde guardar tanta comida que ia ser recolhida? A gente vê que José sugeriu: vamos construir armazéns. Em outras palavras, o povo tinha que economizar naquele momento. Era um momento que tinha-se que economizar, né? E imagine você, não era fácil não, gente, porque pôr fiscais para fiscalizar as pessoas e dizer: olha, tanto vai ser recolhido, não era uma tarefa fácil. Mas nós temos que ser focados. Então, foque na administração da sua casa, não desperdice, né? Que se você tiver condições de poupar um pouco, poupe, porque foi isso que José ele fez naquela época. Só para você ter uma noção, a quinta parte era cerca mais ou menos de 20% que eles tinham que poupar naquela época das colheitas. Se você pegar, vamos fazer uma conta simples, e conseguir poupar todo mês 20% do salário que você ganha, em 5 meses você vai ter o equivalente aí todo o salário que você ganha no mês, né? Então, essa poupança é para os tempos difíceis. O povo de Deus tem que ser um povo esclarecido e inteligente, porque a palavra de Deus, ela traz sabedoria. Vamos orar? Vamos, mas vamos ser sábios e vamos nos preparar também. Faça a sua parte, né? Não é tempo de ficar gastando. Tem pessoas que, por exemplo, têm aquele hábito de gastar no cartão de crédito. Principalmente as mulheres. Gente, eu não vou me eximir disso não, viu? Eu também, eu vou falar as faturas do cartão, mas é uma hora de repensar, né? Negocie suas dívidas e comece a poupar, né? É o momento de você guardar dinheiro. Se a dificuldade vier, você tá preparado aí para aquilo te manter durante algum tempo. Então, vamos ser bons administradores. Administrar é um dos princípios para a gente vencer os tempos difíceis antes que eles chegam. José também nos deu uma outra lição aqui nessa palavra, né, de ter uma reserva financeira. Então, guarde o máximo que você puder. Às vezes você não pode guardar muito, mas guarda 10, 20, 30. O que você poupar vai te suprir amanhã. Não seja uma pessoa acomodada. Quando nós vivemos tempos fartos, né, a gente tem a mania de relaxar com o dinheiro. E aí, às vezes, a gente acaba se descuidando dos gastos. Durante 7 anos, aconteceram no Egito as vacas magras. E depois vieram durante 7 anos vieram as vacas gordas, depois as vacas magras. Mas a palavra de Deus nos fala, se você for ler a história de José, que ele não parou de trabalhar e aumentar os seus ganhos. Lá em Gênesis 47, 20, fala que José, nos tempos das vacas magras, veio a fome. Então, em todos os lugares do mundo, as pessoas saíam
para ir tentar buscar comida no Egito, porque só no Egito tinha alimento. E José começou o quê? A comprar terras para o faraó, porque as pessoas começavam a vender terras em troca de comida. Semana passada, a gente esteve aqui com o professor Wesley, que ele é fundador da Academia da Prosperidade. Tem algo que ele falou que é muito interessante, que eu quero até trazer para a realidade dessa palavra, que ele diz o seguinte, que quando acontece uma crise financeira, nos primeiros 2 anos, são anos em que os governos do mundo, eles começam a soltar e investir dinheiro para movimentar a economia. Na verdade, a crise vem depois desse período. Então, assim, é um tempo de nós nos prepararmos, porque se por um lado a crise ela pode representar fracasso para algumas pessoas, se você estiver preparado, pode ser também uma oportunidade para você, uma oportunidade de crescimento, né? Se você for aquela pessoa que está preparada para abraçar a oportunidade, toda crise também traz uma oportunidade. Então, eu quero deixar essa palavra hoje para vocês, né? Que você seja prudente neste tempo, para você vencer a crise, porque é possível sim prosperar mesmo em tempos difíceis, né? Então, administre bem a sua casa, administre bem as suas finanças, não desperdice, desenvolva as suas habilidades, procure fazer cursos, aprender coisas novas, para que se vier os tempos difíceis na sua vida, você venha se reinventar. São tempos de nós nos reinventarmos, né? E Deus vai te dar sabedoria, Ele vai te guiar, tenha fé, porque juntos nós vamos vencer, se assim nós formos sábios e inteligentes. E a quinta coisa que eu queria deixar aqui para reflexão, ajude os mais necessitados. A palavra de Deus ensina que isto é um princípio. A palavra de Deus inclusive cita no livro de Provérbios que aquele que ajuda o pobre, ele na verdade empresta para Deus, né? E Deus, ele sempre retribui. A palavra de Deus fala que é dando que se recebe. José, ele também foi generoso. Ele havia sido muito magoado, muito machucado pelos seus familiares. A palavra de Deus nos fala que ele foi jogado num poço pela inveja dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo no Egito, mas quando chegou esse momento que ele estava sendo honrado, e ali no Egito ele era governador do Egito, e todo o Egito foi abastecido através da vida de um homem sábio, que teve sabedoria para administrar, o povo de Israel, que na época era, né, os irmãos dele, que representavam ali o início da nação de Israel, juntamente com o pai, eles foram procurar abrigo no Egito, foram procurar alimento. E eles não sabiam que era José, que era o governador do Egito. E a palavra de Deus nos fala que ele foi generoso, ele perdoou os seus irmãos e ele dispôs de todo o alimento que eles precisavam, e ali eles puderam viver e reconstruir as suas vidas no tempo da crise. Então, ajude os mais necessitados. Você pode ter certeza que você também vai prosperar, porque isso agrada a Deus, isso atrai a bênção de Deus para a nossa vida. E Deus pode fazer você prosperar muito mais, né? Eu costumo dizer que a prosperidade que vem de Deus, ela não envolve só financeira, ela envolve espiritual, ela envolve emocional, ela envolve sentimental, ela envolve vida familiar, ela envolve paz, envolve equilíbrio. É todo um conjunto a prosperidade que vem de Deus. E você pode ter certeza que você pode prosperar, sim, se você for sábio e ouvir os conselhos que a palavra de Deus ela traz. E pode ter certeza que nesse tempo, se você abrir o seu coração, né, e se você de fato ser alguém sensível, Deus pode sim fazer você prosperar, até mesmo para ajudar as pessoas. Gente, é uma pequena palavra, eu tento traduzir rápido, né, aquilo que a palavra de Deus fala, mas é uma mensagem, uma hora e tanto. Eu preguei essa mensagem lá na igreja, na comunidade cristã Filadélfia, foi mais de 1 hora falando sobre isso, e a gente tenta em 10, 15 minutos explanar um pouco aqui para vocês. Mas assim, é possível superar a crise, tempos de dificuldade, a palavra de Deus nos traz orientações para isso, mas que você lembre, é tempo de prudência, seja um homem prudente, uma mulher prudente, busque a direção de Deus, se reinvente, não desista, persista, né? E você vai vencer em nome de Jesus. Esse foi o nosso programa Jornada Feliz. Agora eu vou fazer uma oração finalizando. Peço que você feche os seus olhos aí onde você estiver e vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós queremos te agradecer por este programa, por tudo que foi falado neste programa, porque cremos que a direção do Senhor rumo a trazer uma solução, um caminho de luz, Senhor, para as pessoas, mesmo em tempos difíceis, e mostrar que é possível sim na dificuldade ter uma jornada feliz, que é possível sim na adversidade tirar boas experiências daquilo que se vive e refletir. Eu quero pedir que o Senhor alcance neste momento as pessoas que, Senhor, como nós
falamos na temática desse programa hoje, estão ansiosas, estão estressadas, Senhor, que estão tristes, desanimadas e que talvez até sem esperança. E pedir que o Senhor venha levar ao coração dessas pessoas fé, venha levar esperança. Senhor, que o Senhor venha dar para elas uma visão positiva. Pai, que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus, blindar a mente desses homens e dessas mulheres, para que, Senhor, todo pensamento negativo venha cair por terra, todo desejo de suicídio, de tristeza, de morte, e que pensamentos de vida possam surgir sobre esta pessoa. Pedimos ao Senhor que o Senhor visite a cada um que está nos ouvindo neste momento com a presença do Teu Espírito, e que assim como José, o Senhor venha levantar homens e mulheres sábios, que venham fazer a diferença na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Senhor, enquanto as pessoas estão falando em morte, essas pessoas, homens e mulheres como José, estão se preparando, estão tendo atitude, estão desenvolvendo estratégias, com sabedoria, Senhor, estão administrando seus recursos e apontando caminhos, apontando soluções. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a cada uma dessas vidas que nos ouvem, declarar, Senhor, profeticamente, que nesses tempos serão tempos que o Senhor vai levantar homens e mulheres que serão como José, que farão a diferença no seu tempo, que apontarão caminhos e serão usados para salvar vidas, serão usados para salvar relacionamentos, para salvar famílias, serão usados para apontar soluções em meio aos problemas. Em nome do Senhor Jesus, assim nós cremos e te agradecemos. Que você aí onde você está, você seja alcançado. E lembre-se, tenha bom ânimo, porque nós vamos vencer. Tudo isso vai passar, não é para sempre. Bom, gente, uma boa tarde e um abraço, Berlândia. Um abraço para todos vocês e até sábado que vem.